mesmo que afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se aberam das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transiados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, meus irmãos, vamos convidar nosso irmão Marconi para fazer a nossa prece de abertura e, em seguida, a gente fica com Santana. Obrigado. Vamos aproveitar um momento de paz e tranquilidade que cerca este ambiente, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer por tudo que Ele tem nos oferecido, as coisas que cercam o nosso dia a dia, a paz interior, os ensinamentos. Enfim, Senhor Jesus, que possa abençoar todo aquele que transfere o que aprende, que possamos, Senhor, diante desta plateia de irmãos encarnados e desencarnados, que estão a ouvir uma mensagem de acolhimento, de paz, onde os nossos corações estão mais brando, receptivo, que possamos introspectar em nossas mentes, nos nossos corações, e sairmos daqui melhor do que entramos. Sendo assim, Senhor, fique conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Eu acho que não vou aparecer. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Ó o tamanho. Eu posso ficar aqui? Sou muito grande. Se eu ficar aqui, eu acho que fica melhor. Isso. Obrigada. Pelo menos você me vê, né? Que ali só encaixa do nariz de fora. Ele é grande assim mesmo. Então, meus irmãos, boa noite a todos que estamos aqui, encarnados, desencarnados, aos que estão ligados através da tecnologia. E para nós é uma alegria poder fazer as visitas, né? Nas casas irmãs que
participam do movimento espírita de Campina Grande, do compartimento da Borborema. Eu trago o abraço da União Fraternal Espírita, que neste ano está fazendo 50 anos, e já deixando o convite para as nossas festividades de comemoração, que estão sendo realizadas todos os meses, quando a gente faz uma reunião especial. Então, já fizemos em fevereiro, em março tivemos a Natasha, agora recente tivemos Sibelius. No próximo mês, dia 1º de maio, teremos a Severino Celestino, e o mês de aniversário, que é junho, nós teremos a presença de Rafael Lavarini no dia 12, 13 e 15 de junho, fazendo palestras nos primeiros 2 dias, e no dia 15 fazendo seminário sobre Paulo Estevam. Mas no dia 9, que é a abertura da semana de aniversário, nós vamos receber Alan Mitchell, que vai vir para essa casa fazer a palestra no dia 8 de junho. Ele que trabalha com publicações infantis e vai fazer aqui a apresentação dos livros editados juntos com o Rivas, com Maurício de Souza, que enriquece a literatura espírita infantil. Continuaremos o resto do ano e nós vamos deixar para fazer a divulgação mais na frente, mas a gente espera contar com vocês nesse ano de festas, de muita gratidão a Deus pela casa onde a gente tem aprendido tanto. Aprendemos e viemos, como a própria mensagem disse, né, distribuir um pouco do que a gente conseguiu adquirir, porque o aprendizado é contínuo, todos os dias a gente está aprendendo, e por isso a gente agradece essa oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Escolhemos para essa noite falar um pouco sobre Emmanuel e suas obras, e particularmente sobre uma das suas obras, que é Paulo Estevam, num contexto bem individualizado, que são os 4 verbos de Abigail. Mas, para a gente entender toda essa obra, todo esse contexto, nós não poderíamos deixar de começar a falar do autor, o grande Emmanuel. E por que eu escolhi esse tema? Porque eu tive uma experiência muito rica no ano passado, quando fiquei, após uma viagem que a gente fez de estudo, nós permanecemos em Roma com um grupo de 20 pessoas, 23 pessoas, e fomos percorrer alguns pontos que estão narrados nas obras de Emmanuel. Pontos que realmente ainda existem e que foram pesquisados, localizados, entendidos. E esse grupo, dirigido por um brasileiro espírita que mora em Londres, Altino Majeste, quem quiser pesquisá-lo, ver quanta coisa ele já conseguiu colocar em divulgação. Ele organizou essa viagem de estudos e nós saímos a pé em Roma para conhecer, localizar com ele. Bom, ele já tem localizado, nós fomos apenas identificar muitos pontos dos romances de Emmanuel. E aí foi quando eu realmente descobri Emmanuel, porque a gente está muito acostumado aqui a citar Emmanuel como guia espiritual de Chico, né? A gente cita Emmanuel como o autor das mensagens da obra dos 5 livros, de mensagens de presença constante nos movimentos e tudo, mas a gente descobrir esse lado de Emmanuel, para mim, foi muito enriquecedor. E eu fiquei realmente com essa admiração ainda mais por esse espírito. E me achei na obrigação de falar mais um pouco sobre ele, diante daquilo que eu consegui captar. Certamente que eu não captei tudo,
mas do que vivi, do que identifiquei, do que aprendi, eu trago um pouco para vocês. Porque os romances de Emmanuel mesmo estão repletos de menções diretas e indiretas, né, sobre o Evangelho. Aliás, dizer que são ligados ao Evangelho não é tão correto, porque as obras dele tanto estão ligadas ao Velho como ao Novo Testamento. Mas basta vermos o livro Paulo Estevão. Quanta coisa que ele cita lá, né, em referência à lei mosaica e depois em relação à mensagem do Cristo. Então, Emmanuel é genial na sua contextualização, na temporalização, na organização. E Paulo Estevão, ele diz umas máximas de referência a as duas revelações que são muito interessantes. Quando ele diz: nosso Deus é de justiça e sabedoria, o Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Então, todas essas frases nos remetem, tanto em estilo quanto na própria mensagem, ao Velho Testamento. Mas ele, quando se refere ao Novo, saindo da Torá, ele cita Jesus com muita propriedade. Então, ele repete: somos todos uma grande família em Jesus Cristo. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é maior. O Cristo nos libertou para sempre. E, infelizmente, ainda no meio espírita, a gente não vê muitas... A gente não vê obras romanceadas, valorizadas, as obras de Emmanuel, tão valorizadas, né? A gente cita aquele livro, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, né? Cita, né? Mas a gente não entra no âmago desses livros, que são muito interessantes. Porque, na maioria das vezes, a gente se preocupa com Kardec, e deve se preocupar, é claro, não estou tirando o valor, mas Emmanuel traz muita coisa. E, quando a gente fala das obras de Emmanuel, a gente não sabe do que se fala, não sabe do que está dizendo, a gente está pregando realmente uma ignorância desse grande espírito. Então, elas são realmente cheias de passagens bíblicas, são cheias de preces, de máximas, de recriações. E Paulo Estevão, que a gente vai estudar aqui hoje, é um exemplo disso. Então, ele é uma carta viva, né, do Evangelho. Quando ele cita a vida de Estevão, a gente descobre ali, naquelas narrações do exemplo de Estevão, tudo que o Evangelho nos ensina, né? A abnegação, a renúncia, o perdão, a vivência de um cristão. Quer dizer, tem tudo ali. Então a gente fica muito em cima das pedradas de Estevão, mas esquece da narração que está ali por detrás daquilo tudo. Então, não é apenas uma recriação de detalhes, é uma recriação de elementos das histórias da Bíblia. Então é preciso encher o peito de ar e mergulhar no mar de Emmanuel. E quando a gente volta à superfície, a gente traz sempre alguma pérola, né? E uma pérola rara, que é conhecer Emmanuel. Então eu tive essa alegria de poder ver os locais descritos, a gente vai falar mais na frente, das passagens dele nas encarnações anteriores, como Emmanuel, né, como Nestório. E tudo isso a gente vê quanta coisa que ele ensina com essas descrições. Então, esse mar de Emmanuel, o que é que nos diz? A gente, quando penetra nesse mar, a gente entra nas fossas abissais do nosso eu mais profundos. A gente vê um espírito fiel. A gente vê as ondas do amor batendo no litoral do nosso coração. E quando a gente volta desse mergulho no mar de Emmanuel, a gente sempre vai encontrar Jesus à nossa espera. Porque o mar foi feito para navegar. Então,
as obras de Emmanuel cobrem realmente um vastíssimo território. E nele a gente encontra os temas pertinentes ao ser humano, na sua individualidade, na sua vida coletiva, em todas as suas expressões. E Emmanuel aborda temas médicos, científicos, sociais, econômicos, mas o que ele mais aborda é o Evangelho. E a gente sabe disso porque esse é o detalhe que a gente mais se volta para ele, é quando se lê, como essa obra que foi lida aqui para o nosso Fonte Viva, que é a obra que a gente lê na nossa casa há quase 50 anos, que era a obra que Chico levava debaixo do braço e Cleusa fazia essas observações. Então isso é muito rico. E a gente tem que sempre fazer isso com muito amor, né? Com uma dedicação muito grande a cada lição que ele deixa. Porque ele fala de Jesus realmente com muita verdade, com pureza, com simplicidade. Emmanuel sempre é um louvor a Jesus. Tudo que ele fala, tudo que ele deixou escrito. E essa atitude que nós às vezes vemos ser perdida em alguns locais, até espírita, né? Porque a vivência nossa muitas vezes não é o que Jesus ensinou. A gente às vezes até fala do Evangelho, até repete o que a gente já aprendeu, mas a gente está vivendo ainda em situações de conflitos, de intolerâncias, dentro do próprio Espiritismo, dentro do próprio movimento. E será que foi isso que Jesus veio nos ensinar? Será que é isso que Emmanuel trouxe através de Chico para nós? Então a gente precisa ter esse olhar para ele, porque ele fala de tudo, de toda a vida. Então a gente muitas vezes também fala de tudo, a gente quer descobrir tudo no Espiritismo e deixa de falar de Jesus. Eu já assisti palestras que as pessoas estão descobrindo aí algumas formas de aplicar alguns exercícios de assistência e que ninguém falou de Jesus. Então, fiquei esperando, no final foi que se pronunciou a palavra dele uma vez. Então, que tipo de espiritismo é esse que nós estamos falando? Que tipo de exemplo nós estamos levando adiante, se nós não estamos seguindo isso que Emmanuel vem, desde que começou com o Chico, essa lição tão importante que é de nos referirmos sempre a Jesus. Então, é por isso que com ele a gente tem que aprender e fazer brilhar sempre a luz do nosso cérebro, sem esquecer que Jesus nos pede um cérebro brilhante, mas, acima de tudo, um coração que ama. Então, nos 5 romances de Emmanuel, encontramos o Evangelho aplicado e vivido em toda a grandiosidade e esplendor. É natural que quando a gente pega os romances de Emmanuel, a gente devora. Primeira vez, a gente não quer saber dos detalhes, a gente quer saber como é que vai terminar a história, né? Então, é aquela gana de ler, e a gente passa por cima de muita coisa. Então, é preciso que a gente leia a primeira vez, depois a gente vá reler, depois a gente vá aprender, depois a gente vá estudar e compreender Emmanuel. Então, a gente tem que estar sempre lendo ele, porque ele tem sempre lições para dar, né? Então, ele extrapola os limites da literatura humana e a sua grandeza evangélica é intensa, ela nos aproxima de Deus. Então, se a gente começar a ver os lados de Emmanuel, a gente vai ver o lado poeta de Emmanuel. E ele tem umas descrições belíssimas nos seus romances. Quer ver? Eu separei algumas aqui. Sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne. Bonito, né? Acalma a onda minúscula no deserto do coração. Entornava saboroso mel da alegria. Tenho a cabeça tocada pela neve do desencanto. Os filhos são de Deus antes de pousarem docemente em nossas mãos. As pétalas das horas rodopiavam incessantes no torvelinho do tempo. A lua entornava seus raios argentios no espelho carinhoso e imenso das águas. É uma forma poética de descrever cada
cada momento que ele estava vivendo, né, diante de circunstâncias aqui às vezes muito dolorosas. E ele faz isso assim com essa poesia, que só a gente parando e anotando é que a gente vai captar essa beleza que ele trazia naquele momento. Ele também foi muito romano e mostrou muito conhecimento, não só das leis romanas, mas também até do grego, quando ele, no livro 50 anos depois, ele fala de Nestório e dá toda a descrição das condições dos escravos naquela época, né? E do mesmo jeito que ele fala dos autores gregos. E cita nos seus livros utensílios, vestimentas, que se a gente não souber de onde vem, a primeira vez que eu li, onde é que Chico foi buscar essa palavra triclínio? Né? Aí agora em Roma a gente descobriu que é um lugar de se tomar refeições em forma de U. Eu nunca tinha visto isso, né? Para mim, a minha ignorância, eu não sabia. Outra coisa é o peristilo, é a parte interna de um edifício cercado por colunas. Quando ele descreve que Abigail, como a gente vai ver aqui, era tão luminosa que a roupa dela parecia um peplos, que é uma túnica luminosa, é uma camisa alvíssima que as gregas usavam. Então, ele mostra nessas referências que ele conhecia a língua grega, conheceu a língua latina e fazia alusão às suas experiências do passado. Também é um contador de história, e aqui é que é muito bom da gente ver, né? Porque esse lado a gente até que conhece mais um pouco. Ele cria a atmosfera, ele captura a atenção do leitor, ele sabe contar os erros sem julgar, fala das quedas, sabe falar da dor curando, sabe falar da traição focando a reparação. E há toda uma técnica usada por ele, que é a relação entre o princípio e o fim de cada livro. Mas essa parte assim bonita dele também é Emmanuel, o historiador. E aí ele sabe contar como ninguém toda a época em que ele viveu, né? Há 2000 anos ele conta tudo daquela época. 50 anos depois ele conta todos os detalhes da época. E chama atenção para fatos graves e marcantes sem jamais perder a responsabilidade como evangelho. Então, basta ver também que ele até quando ele se referiu à guerra, em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, ele, justamente ali, é que ele lançou a Caminho da Luz. Então, ele viu um momento crítico que precisava colocar alguma coisa que mostrasse uma saída daquilo ali. E ele é um guia também, porque aí 50 anos depois, quando ele mostra o trajeto que Célia fez quando foi expulsa de casa e saiu de Roma até Miturnes, é uma riqueza de detalhes tão grande que ele mostra um profundo conhecimento do território. E nós tivemos a alegria de fazer esse roteiro, né? Saímos de Roma e fomos por Terracina até conhecer a Gruta do Tibério, onde ela se escondeu, se protegeu e guardou a criança que ela levava, onde ela teve o desprezo do cunhado. Então, está tudo ainda lá vivendo. Conhecemos também outros pontos que são importantes. A gente passou na ponte de Fabrícios, onde ela se escondeu, passou por cima e foi para o bairro judeu. Então, e a gente até hoje, depois de 2000 anos, identifica isso. Então, ele é um historiador que não inventou, ele conta o que aconteceu. E esse grupo que a gente estava, o nosso guia, ele tem livros da época, livro de história da época, que ele pegava a pesquisa que ele fez e comparava com as descrições de Emmanuel, e batendo, todas elas batendo, né? E é tão bonito porque quando ele conta que quando eles estavam no circo Máximos em Roma, para o sacrifício dos cristãos, onde Lívia foi sacrificada, ele descreve uma alegoria não é, mas é uma referência ao sangue dos cristãos que, quando batiam na areia,
eles faziam como se fossem pétalas vermelhas, quer dizer, o sangue da areia, ele se dissolve ali. E essa referência foi usada por esse historiador na época, então mostrando o quê? Que Emmanuel conhecia essa identificação e usou no próprio livro há 2000 anos. Então é uma pessoa que foi culta, que conhecia, que acompanhou, que vem trazer verdades para nós. Então, por que eu fiz toda essa história? Porque quando a gente se debruça agora sobre o livro Paulo Estevam, que é o nosso foco final da finalidade dessa conversa, e para a gente resgatar os verbos de Abigail, a gente vai ver que nessa descrição desse momento que Paulo viveu, e foi muito interessante que ele coloca nesse relato todo esse lado dele, o lado poético, o lado histórico, o lado evangélico, o lado acessível, né? E o lado de cristão que ele já estava identificando ali em Paulo naquele momento. Então, só para a gente se lembrar, todo mundo que sabe a história de Paulo, né? Que saiu perseguindo os cristãos, até que foi despertado pela grande luz no caminho de Damasco, e lá ficou cego, foi levado para ser tratado, e a partir dali ele assumiu realmente o apostolado em busca de trabalhar por Jesus, e estava nessa suas grandes peregrinações, fazendo várias viagens, e em uma delas ele voltou para casa para ver se tentava convencer o pai, que o pai o aceitasse como cristão, onde ele pudesse ter também o apoio da família e poder viver em paz. Só que o pai não o aceitou, né? Rejeitou, expulsou de casa, e ele saiu dali muito sofrido, muito amargurado, porque sozinho já tinha perdido Abigail, já tinha perdido a sua vida anterior. Vivia uma vida de sacrifício e nem a família mais o aceitava. Então aquele foi um momento de muito sofrimento para Paulo. Então Emmanuel descreve, eu vou ler para vocês esse trecho. Com paciência, vocês vão identificando agora esses lados de Emmanuel que eu falei. Extremamente fatigado, bater na porta da igreja do caminho, Paulo, né? Mas foram obrigados a recolher-se a uma reles hospedaria por força de suspeitas justas dos apóstolos da Galileia. Doente e abatido, foi levado à presença de Simão Pedro, que ministraram lições de alta prudência e excessiva bondade. Mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhou-lhe breve recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde procurava um meio de humanizar as circunstâncias. Afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo da família. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo, o genitor lançava-o num abismo. Agora começava a compreender que reencetar a existência não era voltar à atividade do ninho antigo, mas principiar, no fundo da alma, o esforço interior. Esquecer o passado, ser outro homem, enfim. Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de tudo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante, prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações, pediu um remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece, cessou de chorar, figurando-se-lhe uma força superior e invisível que lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Breve e doce quietude, sentiu o sono que começava a empolgar. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo?
Essa é a descrição de Paulo naquele momento, e vocês vejam aqui como tem, além da descrição do drama interno de Paulo, ainda tem a narrativa da natureza, da assistência espiritual, de tudo que ele estava sendo envolvido naquele momento. Então, ele tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes como feitas de névoa colorida desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefinidas. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe em harpas e aliúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir contornos, enriquecer observações, mas o sentimento profundo de paz deslumbrava inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso. Portanto, os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo entendimento. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu preso de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que se mais assemelhavam a péplos, aquela túnica grega, de neve translúcida. E aqui é onde começa então essa visão de Paulo, nessa visita que ele descreve como se ele tivesse ido para um mundo diferente, que ele não sabia identificar nessa época, mas que a doutrina espírita nos explica que ele foi ali arrebatado para uma vivência espiritual, um sonho ali onde ele teve esse contato com Estevão e Abigail, e que mais tarde, na segunda epístola dos Coríntios, ele fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se foi no corpo eu não sei, se fora do corpo também não, Deus o sabe. Fui arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis, referentemente ao corpo espiritual. Quer dizer, essa nota também é de Emmanuel, e aí ele fala justamente dessa experiência que Paulo teve, que a partir daí ele começou a se referir a corpo espiritual, né? A corpo carnal ou a corpo espiritual, que ele começou a falar disso. Mas a partir disso. Mas aí vamos à presença de Estevão e de Abigail junto a Paulo. E aí ele estava naquela angústia, e eles se aproximaram suavemente, já acalmando, né? Com toda a sua luminosidade de espírito já em outro estágio de evolução. E ele botou para ela então essa pergunta: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? O que fazer? Ele estava angustiado naquele momento, ele estava sem compreender ainda o mundo que estava tão hostil para ele, mas ele queria continuar, ele não estava querendo desistir, mas ele queria uma ajuda, queria uma orientação. E aí, o que é que Abigail responde para ele? Ama, primeiro verbo. O primeiro verbo de Abigail foi amar. Ama, ela respondeu espontaneamente. E ele diz: mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, ele considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar a dedicação, o seu real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Naquele momento ela achou difícil esse amor. Ela começou logo,
Pensa aí, o primeiro verso, logo esse, não é fácil, né? Se ele estava encontrando muitas dificuldades, e ela chega logo com o primeiro verbo, ama. Então, como é que eu vou fazer se está tudo tão difícil? Aí ela responde, trabalha. Segundo verbo. Esclareceu a noiva, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo, mas para isso insulara-se no deserto por mais de 1000 dias. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com os antigos companheiros, ele acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Então, ele, quando se retirou e passou o período que ele foi se preparar para retornar, ele achava que quando voltasse, por ele se sentir pronto, os outros estariam prontos para aceitá-lo. E ele teve dificuldade dentro da própria casa do caminho. Ele viu as dissensões lá dentro, as opiniões que não estavam se combinando. Então, se entre os próprios irmãos estava havendo ainda desencontros, como é que ele ia poder trabalhar, né, realizar alguma coisa num ambiente que por vezes não se mostrava tão aberto às suas ideias, àquilo que ele se propunha? Então, ele perguntou: que providências adotar contra o desânimo quando a gente se sentir assim? Contra esse desânimo destruidor, porque muitas vezes a gente quer realizar as coisas e tudo se torna pesado, né? Tudo se torna adverso, tudo vem bloquear, tudo vem impedir que se faça alguma coisa. Aí o que é que Abigail responde a ele? Espera. Então, ama, trabalha e agora espera. Esperar o quê? Então, ela disse um gesto de solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstâncias extremas de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Paulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Então, ele saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço. Mas os homens, ou seja, os outros, em toda parte havia confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre é uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Então, isso ainda até hoje acontece, né? Porque a gente sabe que a mudança é muito difícil, a mudança interior. Por mais que muitas vezes a gente queira ajudar, a gente sabe que a ajuda só se faz quando o outro quer aceitar. E às vezes o egoísmo e a vaidade, o amor próprio, está tão fechado ainda que a pessoa não aceita, né, qualquer interferência, não que seja para forçar, mas uma interferência para ajudar. E ele mesmo aí nessa experiência que ele estava vivendo, dentro da própria Casa do Caminho, aonde havia uns defendendo a lei mosaica, outros defendendo as ideias do Cristo, como é que ele iria fazer essa história de amar, trabalhar, esperar? Então, como agir entre essas forças tão heterogêneas? Como é que ele conciliava as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, indicando despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Então, meus irmãos, esses verbos de Abigail são lições perenes para todos nós. Esse Paulo, que estava no estágio de entrega total, né? O estágio de querer fazer alguma coisa, no estágio de querer ajudar a fazer acontecer, naquela gana que ele vinha de poder refazer toda uma história que ele tinha feito ao contrário, e recebe esse freio para ele pensar, né? Ama, trabalha, espera, perdoa.
Quantas vezes a gente está pensando nisso? Em quantos momentos da vida a gente está sendo solicitado também da vida para tomar essas atitudes e usar esses verbos? Porque nas cartas dele, ele passou a admitir isso como referência em várias delas. Em Coríntios 13:13, ele manda aqui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Aqui ele recomendava o primeiro verbo de Abigail: ama. Na primeira aos Tessalonicenses 2:9, ele fala: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então ele continuou falando e ensinando e recomendando o trabalho. E ele fazia isso pessoalmente, né? Mostrou toda a sua vida de trabalho pelo Cristo. Em Romanos 8:24, 25, ele diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Trocadilho de palavras, mas que realmente mostra que a gente precisa esperar. Esperar não aquilo que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo já aconteceu. Mas aquilo que a gente não vê, mas que anseia que aconteça. Né? Então é uma confiança, é uma prospecção para que as coisas virão acontecer. Então, esperar sempre, fazer sempre o que for de acordo com aquilo que a gente quer que aconteça. E perdoar. Quando ele fala aos Colossenses, no 3:13, ele fala: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazeis. Recomendando o perdão. Então ele ficou usando sempre esses 4 verbos de Abigail em várias de suas epístolas. E quem quiser vai pesquisar e vai encontrar. Uma vez por outra ele está lá com essa citação. Então foi uma lição que ele recebeu de uma recomendação espiritual valiosíssima, que ele fez isso como legado para toda a sua vida de trabalho, né? E na verdade, se a gente for buscar o que significa cada uma dessas palavras no dicionário, a gente vai entender que elas todas podem ser usadas, esses verbos podem ser usados com várias e várias significações. Por exemplo, o amor não é só aquele grande amor, né? Tem a paixão, mas o amor é afeição, é afeto, é amizade, é apego, é benevolência, carinho, afabilidade, fraternidade, simpatia, ternura, apreço, estima. Então isso tudo são formas de amar. E se a gente ainda não é capaz de amar incondicionalmente, como a gente vê na rede social, né? Todo mundo ama incondicionalmente. Será que é mesmo? Né? A gente não está nesse grau ainda não. Né? Mas a gente pode desenvolver qualquer uma dessas formas de amor, que já é atender esses verbos de Abigail. E se a gente fala também em trabalho, que significa esforçar-se, entregar-se, concentrar-se, aplicar-se, empenhar-se, diligenciar, cuidar, lutar, dedicar-se, a gente vai sair daquela história do trabalho só para subsistência, do trabalho só para adquirir dinheiro, só trabalho profissional. Mas o trabalho interno, esse que é o maior, que é conosco mesmo, o trabalho da mudança, o trabalho do autoaperfeiçoamento, que a gente escuta tanto falar, né? Da mudança interna, e que a gente sabe que isso é duro, não é fácil. E muitas vezes nos cobram porque a gente é espírito, mas fulano espírito ainda está fazendo essas besteiras. Sim, porque os nossos vícios são muito enraigados, de muitos tempos, de muitas encarnações. São hábitos adquiridos que a gente precisa exercitar para ir vencendo cada um. Então a gente às vezes corrige 2 e cai no outro. Então a gente precisa fazer um trabalho, um esforço, né? Essa entrega, essa concentração para mudar alguma coisa. Não é só o trabalho físico, mas é principalmente o trabalho da reforma íntima,
que a gente precisa estar voltado para executar. E a espera? Espera que é aguardar, atender, expectar, desejar, almejar, né? Ansiar, aspirar. Mas essa espera tem que ser sempre uma coisa que a gente precisa tê-la, como essa esperança de que algo virá a ser, algo poderá acontecer. Porque se eu não tenho não espero nada acontecer diante do trabalho, diante do amor, e que eu não espero acontecer alguma coisa, não vai valer a pena. Então eu não tenho a minha forma de entender que eu vou fazer isso para quê? Não vai acontecer, né? Então existe, se eu não tiver a esperança, se eu não tiver a espera, eu tenho a desilusão, né? Eu tenho a falta de objetividade. Então a espera precisa estar em tudo. Eu vou fazer isso comigo mesmo porque eu quero me transformar e me tornar melhor. É uma espera, né? E o perdoa, que é relevar, absorver, desculpar, esse é duro, esse é pesado, porque ainda temos muita coisa de amor próprio, de egoísmo, de vaidade, que nos deixam muito presos a nós mesmos e que é muito difícil mudar, né? Então eu sou assim, eu nasci assim, não tem jeito, vou deixar para a próxima. E a gente fica se desculpando e empurrando para frente, quando muita coisa a gente trinca o dente, como dizia minha avó. Minha avó, quando estava querendo uma coisa, era muito difícil para ela, ela dizia assim: minha filha, eu trinco o dente, rezo e faço. Ela é uma mulher muito forte. Não é muito fácil não, viu? Mas se tiver alguma forma da gente ir aplicando esses verbos, a gente vai treinando, né? E a gente sabe que a encarnação é para treino. Não é para a gente resolver tudo. A gente treina alguma coisa, vence algumas etapas, mas a gente sabe que a gente não resolve tudo, porque a gente não vê todo o projeto de 100% para resolver. A gente vê com as possibilidades de um planejamento que escolhemos, de uma forma de vida que queremos, que quisemos, para a gente tentar mudar alguma coisa. Mas se a gente não faz dentro desse conhecimento de causa alguma coisa, nós vamos estar sempre adiando, né? Deixando para depois. Você imagina se naquele momento que Paulo estava desalentado, desiludido, com o abandono do pai, sozinho, no deserto, com fome, se ele não tivesse tido a prece ali como o maior recurso que Deus nos dá, que é a prece para nos elevar diante de qualquer dificuldade, qualquer momento difícil. Ele não teria tido a abertura espiritual para receber a visita de Estevão e de Abigail, que vieram lhe trazer toda essa energia, esse ânimo e esse caminho nesses 4 verbos, aonde ele pôde dali fazer o seu tapete para poder fazer as suas viagens e deixar esse legado que até hoje a gente procura seguir. Então, são muito fortes esses verbos de Abigail, né? São tão fortes que Emmanuel soube captá-los na história espiritual, colocá-los nesse livro Paulo e Estevão, e que podem nos servir de roteiro para qualquer momento da nossa vida, qualquer situação que a gente pode estar enfrentando. Ama, trabalha, espera, perdoa. Se a gente se lembrar disso, a gente pode ter uma carta na manga para a gente não se deixar abater, né? Mas como a gente tem muita coisa de Paulo, muitas epístolas, e qualquer uma delas a gente vai encontrar alguma referência, alguma dessas coisas, e a gente sabe que Paulo é um homem de estrada, é um homem de fé, é um homem de amigos, né, de muitos amigos. É um homem que onde passa, onde é citado, ele deixa suas lições, né? E nós temos uma lição belíssima na epístola Romanos 1:6 a 15, que eu não vou ler porque ela é muito grande, mas no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio, quem quiser abre, está aqui, no capítulo 10, tem uma mensagem dele, né? Item 15, que fala justamente do perdão das ofensas. Hoje de noite vocês podem tirar como lição para a noite. Quem sabe Abigail vem visitar vocês. Mas ele fala que perdoar
é pedir perdão para si mesmo. Isso é muito bonito, né? E o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que as palavras. Ele começa essa primeira frase, termina essa mensagem que é longa, mas são lições que Paulo, mostrando que ele continuou no mundo espiritual e veio ajudar Kardec a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo essa mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por essas e por outras e por tantas, né, a gente deve ser muito grato a Paulo, mas muito grato a Emmanuel, porque ele soube tirar desses contextos todos de história que tem no mundo cristão, de vivências desses espíritos que têm nos trazido tantos ensinamentos, lições que nos servem todas as horas da vida da gente. Então somos muito gratos a Paulo, porque ele realmente foi o apóstolo que soube, o apóstolo que não foi discípulo, né? Porque ele já partiu direto para o estágio de ser seguidor do Cristo, e que tem ainda essa referência para todo mundo cristão, de poder estar nele, tendo tantas lições, com tantas epístolas, com tantas cartas que fez, e até na sua própria lição de vida e de morte, porque ele, quando foi assassinado lá em Roma, ele também deu sua lição. Então foram momentos dessa vida que são muito interessantes. Mas assim, eu queria terminar essa conversa trazendo para vocês uma balada que foi escrita por esse guia nosso, que ele é um apaixonado por Paulo, e que ele vive catando tudo que Emmanuel e Paulo fizeram. Ele está ali, para quem quiser, a gente está fazendo um grupo para ir em novembro para Corinto, para conhecer lá a vivência de Paulo em Corinto, com os locais, a igreja de Corinto e tudo que foi lá determinado por ele. E é um grupo grande que tem gente do mundo todo se organizando para ir. Quem quiser depois eu posso passar o contato. Porque são descobertas que nos fazem a gente valorizar ainda mais o cristianismo. Não é que a gente hoje fique só atrás da literatura, mas é da alma, é do sentimento cristão que essas criaturas deixaram para a humanidade, né? Quantas coisas que ele nos ensina com a sua vivência. Quanta coisa que a gente precisa parar para meditar no tanto de informações espirituais que ele nos traz, né? Então, Paulo é uma pessoa, Emmanuel é outro espírito, Chico Xavier nem se conta, que são pessoas que Deus nos deu para a nossa vivência no conhecimento espírita, que a gente só tem que agradecer a cada dia a bondade e a misericórdia divinas que nos deram essas formas de poder compreender nessas mensagens. Não a gente fazer uma religião de atos externos, de repetição, de leituras repetidas ou decoradas, mas a gente entender e se aprofundar cada vez mais nas mensagens que ele chegam, certo? Então, como homenagem a essa criatura que me ensinou tanto, que me fez olhar com outros olhos, Emmanuel, Paulo, e a quem ele sempre está mandando coisas para a gente descobrir, Altino Majeste, ele fez um poema que eu vou terminar como passando para vocês e fazendo a minha homenagem e agradecendo a oportunidade que eu tive a Deus e a todos que participaram comigo daquela vivência, uma experiência tão rica. E ele escreveu isso aqui: Balada do Homem de Tarso. Havia um tempo, e neste tempo havia um homem de coração fiel, mas coberto de aço. Este era o homem de Tarso. Quando Estevão se uniu aos homens do caminho, não me lembro qual estação despontava. Só sei que depois do seu discurso, talvez fosse em março, algo mudou no coração do homem de Tarso. Uma estrela do céu caiu e as flores do pessegueiro envolveram-lhe o coração com o coração de Abigail. Seremos o amor, seremos um lar, seremos um laço forte. Era o que dizia o coração enamorado do homem de Tarso. Mas uma pedra surgiu no caminho em que seguia.
um galileu carpinteiro que muitos diziam ser o Messias. Revoltas, brigas, lágrimas e muito embaraço causaram Galileu ao homem de Tarso. A perseguição começou, a Estevão apedrejou, de Abigail se distanciou. Em direção a Damasco, ele apertava o passo, sem saber que teria nova vida o velho homem de Tarso. O corcel corria veloz, e então a queda, a luz e aquela voz. Parou o tempo, a cegueira, e ele estava atônito. Seria miragem causada pelo mormaço? Aos poucos, um estranho cansaço envolveu o coração do homem de Tarso. Duas perguntas mudaram para sempre o curso da história. Saulo, por que me persegues? Senhor, o que queres que eu faça? Diga o que queres que eu faça. Nasci então o novo homem de Tarso. Ama, perdoa, confia e trabalha. Luz no pensamento e amor no coração nunca atrapalha. E prepara-te para ires a todos os povos, ricos, pobres, velhos e novos. Hás de viver pela tua fé e pelo trabalho do teu braço. Estava traçado assim o caminho do homem de Tarso. As viagens, as dores, as inesquecíveis cartas, às vezes ele vacilava, agia como Maria, noutras como Marta, mas sempre a ensinar o Evangelho, nem luta, nem vitória, nem fracasso, nada detinha o coração fiel do homem de Tarso. O Evangelho era sua vida e sua vida de arte, seu escudo, sua rota, seu estandarte. Mas veio o soldado romano e com ele a espada, o gemido, o corpo caído e a voz silenciada. O vaso escolhido tombou, mas continuou inteiro, não se partiu em 1000 pedaços, porque o vaso escolhido era o homem de Tarso, alto e majestético. Obrigada a vocês pela paciência.